Mas quando a gente está falando de inflação mais alta, aí a gente tem uma outra coisa que se interliga nessa história, que é a taxa básica de juros, né, Clarissa? Primeiro Copom sobre Gabriel Galípolo, né? Então fica aquela expectativa qual vai ser o jogo, mas pelo menos pelas conversas que eu tive aqui, Débora, tá tudo dentro do que já está precificado no mercado. A tendência é sim que o Copom, e que se inicia hoje, né, deve concluir essa reunião amanhã, venha com uma Selic aí alcançando a faixa de 13,25%, pelo menos as apostas ali que eu ouvi dentro do governo federal vão nessa direção. Dentro do esperado, sem grandes surpresas, a tendência é sim que o Copom mantenha esse tom de austeridade, esse tom de fazer o que for necessário para evitar que a inflação avance para um patamar desenfreado. Então, essa cautela, esse cuidado deve ser mantido e a gente deve ter uma persistência, né, Débora? Pelo menos o que se espera dessas taxas de juros mais altas. O Brasil vai conviver com isso por um bom tempo, né? Por um bom tempo e, aliás, Clarissa, a gente sabe que, na verdade, dentro do mercado, as projeções para a Selic, elas estão aumentando cada vez mais. Isso é um fator preocupante, principalmente depois do Boletim Focus que foi divulgado ontem, em que as projeções de inflação para o ano que vem, por exemplo, deram um salto de 5% para 5,5%. Então, a gente vinha falando para vocês até agora dessa questão dos preços, os alimentos que são mais caros, o governo tentando tomar alguma medida, é por causa disso, porque cada vez mais as projeções do mercado mostram que mesmo com a alta de juros que já começou a acontecer no final do ano passado, todas essas projeções mostram que a inflação vai continuar acelerando por causa de determinados produtos, tudo que a gente estava explicando aqui. E aí, com essa inflação mais alta, o Copom não pode ter outra atitude que não seja realmente cumprir com essa trajetória de alta de juros. Gabriel Galípolo assume o Banco Central já com duas cartas na manga, duas altas previstas que já foram ali anunciadas no final do ano passado. Só que pelas projeções que a gente tem agora, a expectativa fica para o comunicado que vai vir amanhã do Copom em relação ao que pode vir pela frente. Vai ter mais alta? O mercado acredita que precisa ter juros mais altos para conseguir desacelerar um pouco essa inflação. E aí eu trago aqui um outro ponto importante. Gabriel Galípolo sempre em suas falas se mostrou muito preocupado em cumprir guidance. O que seria isso? Em cumprir aquilo que já foi avisado lá atrás. Olha, eu já estou prevendo duas altas de juros em duas reuniões, 1 ponto percentual em cada uma das reuniões. Agora, como a gente sabe que ele tem uma responsabilidade muito grande com o guidance, de acordo com todas as falas do que ele já falou e se posicionou nesse momento, o que deve acontecer amanhã? A gente não deve ver o Banco Central se comprometendo com mais altas a partir de maio, ou um pouquinho ali pela frente. Vai deixar acompanhar essa trajetória da inflação e o comportamento da economia para tomar novas decisões lá na frente. Mas amanhã, provavelmente, é de uma alta de juros e sim, a gente pode ter um patamar muito elevado por muito mais tempo com toda essa inflação, né, Clarissa? Eu fico curiosa para ver como o Gleisi Hoffmann vai se manifestar nas redes sociais no primeiro Copom aí com o BC sobre Gabriel Galípolo. Vamos ver se amansa aquele tom ali que o PT vinha, né, tão arraigado. Eu aposto que vai vir um pouquinho mais tranquilo, mas vai vir alguma crítica, né, só para cumprir a promessa ali. Talvez direcionada mais ao cenário econômico, ao dólar que está caro, à especulação do mercado. São algumas das justificativas que a gente sempre ouve, né, Clara? É isso.